Bem-vindos a este que é o 6º programa do Vinde e Repousai. Obrigada por mais uma vez nos receberem em sua casa. E hoje trazemos uma reflexão onde o Senhor convida-nos a olhar em frente. Parece algo simples, mas será que é assim? Para introduzir este tema, eu gostava de lhe colocar uma questão. Costuma dar muita importância àquilo que os outros pensam de si ou pensam das suas decisões pessoais? Ou, pelo contrário, assume as suas opções existenciais desvalorizando os comentários alheios? Pensem nisto, enquanto as crianças têm o seu momento. Olá! Olá! Vou-vos contar a história hoje de uma menina chamada Carolina. Vocês sabem o que quer dizer a palavra prioridades? Não. Então, prioridades significa que nós vamos colocar o que é mais importante em primeiro lugar. Sim? O que for mais importante para nós vem sempre em primeiro lugar. Então isso é uma prioridade na nossa vida. Um dia, na escola da Carolina, os professores decidiram fazer um torneio entre as várias turmas e foram perguntar aos meninos quem queria participar. A Carolina disse logo, eu quero participar. E não se lembrou que para participar num torneio é preciso o quê? Tirar tempo para treinar, para se preparar, para depois poder ir ao torneio. Quando começou a chegar à altura dos treinos, o professor chamava pela Carolina para ela ir treinar com os outros amigos que tinham escolhido também participar. E a Carolina estava sempre muito ocupada e dizia, professor, agora estou aqui só a acabar esta brincadeira com os meus amigos e eu já vou. Quando acabar eu já vou. Quando ela lá chegava, os outros amigos dela já tinham treinado há algum tempo. Quando estava em casa, a mamãe chamava, Carolina, vamos aos treinos, já estamos atrasados. E ela, mamãe, está aqui só um vídeo, aqui no iPad, eu quero terminar este vídeo, eu tenho que ver até ao fim, mamãe, depois nós vamos. E a Carolina chegava sempre atrasada aos treinos. Os seus amigos treinavam muito mais que ela. Quando chegou a altura para escolherem os meninos que estavam mais bem preparados para ir ao torneio, o que é que vocês acham que aconteceu com a Carolina? Ela não foi, porque ela não estava preparada. Porque apesar de ser uma coisa que ela queria muito, não foi uma prioridade na vida dela. E então ela pôs sempre primeiro o quê? Brincar com os amigos, ver os vídeos no iPad. E então o torneio ficou em segundo plano. E ela não pôde fazer o torneio. E a mesma coisa pode acontecer connosco. Sabem como? Não. Então, o que é que vocês acham que tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida? Jesus, exatamente. Jesus tem que vir sempre, e Deus, tem que vir sempre em primeiro lugar. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Não pomos Deus em primeiro lugar. Preferimos estar a brincar, pomos os nossos brinquedos, os nossos legos, os vídeos no iPad ou os jogos e não pomos Deus em primeiro lugar. Em vez de irmos estudar a lição da escola sabatina, agora estou aqui a brincar, já vou. Agora tenho que ver este vídeo. Mas não, isso não está certo. Então, o que é que nós temos que fazer sempre em primeiro lugar? Fazer tudo bem. Exatamente, fazer tudo bem e pedir sempre a Jesus. Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E se Ele vier em primeiro lugar, e a Deus, se Ele vier em primeiro lugar na nossa vida, Jesus vai nos dar tempo na mesma para a gente poder brincar, porque Jesus também gosta de brincar com as crianças, vocês sabiam? Ele também brincava quando estava cá na Terra, ele brincava muito com as crianças. Mas em primeiro lugar, temos que ter sempre Deus em Jesus. fazer oração, estar na escola sabatina. E depois, então podemos brincar. Sim? Gostaram? Perceberam bem? Então o que é que temos de ter sempre em primeiro lugar na nossa vida? Fazer bem. Jesus e Deus. Isso mesmo. Fazer bem. E fazer tudo bem. Muito bem. Na Bíblia, e podem acompanhar-me em Lucas 9, 57 a 62, e acerca daqueles que seguem a Jesus, lemos o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me.
Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Percebemos que um dos intervenientes deste episódio é um seguidor voluntário. Mateus esclarece acerca deste mesmo episódio que era um fariseu, um dos mestres religiosos, diz na versão O Livro. Este fariseu, este mestre religioso, autopropôs-se para ser um seguidor de Jesus. Qual parecia ser a sua vontade? O texto esclarece e diz: Senhor, eu seguir-te-ei por onde quer que fores. Uma vontade, um desejo que diríamos nós é um propósito extraordinário, um desejo digno. Mas como é que Jesus responde a este desejo? Jesus esclarece que nem tudo é fácil neste compromisso de o seguir. E na versão O Livro, este esclarecimento de Jesus é muito claro. Jesus diz: olha, que eu nem sequer tenho onde pousar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho nenhum lar terreno. Jesus não queria que alguém o seguisse por engano. As coisas desta vida não o preocupavam e cada um deveria avaliar bem as suas prioridades. A mensagem é muito clara e não nos podemos iludir. Não é porque nós nos encontramos com Jesus que teremos a segurança de que tudo acontecerá da forma que queremos. Não é porque estamos com Jesus que vamos prosperar, que vamos ganhar dinheiro, que vamos ser saudáveis, que vamos ser felizes. Jesus deixa bem claro que momentos de dificuldade irão acontecer, mas a nossa segurança está fundamentada na fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo relembra-nos isto no texto de Romanos 8:28. Jesus é realmente alguém surpreendente, porque apesar deste esclarecimento, apesar destas condições exigentes, Jesus de seguida logo faz um convite a um outro ouvinte. E Mateus, no capítulo 8, verso 21, esclarece que este outro ouvinte já era um discípulo, já era um seguidor de Jesus. E Jesus diz: segue-me, ou vem comigo, numa outra versão. E como é que este seguidor, que era já um seguidor de Jesus, responde? Responde com uma condição. E no verso 59 de Lucas, capítulo 9, nós encontramos esta condição. Ele diz: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E podemos ser tentados a pensar que o pai deste homem ia enterrar naquele dia, naquelas 24 horas próximas. Mas esta resposta na versão O Livro, ajuda-nos a perceber melhor. E na versão O Livro diz o seguinte: aceitou, mas na condição de esperar até que o pai primeiro morresse. E Jesus respondeu e disse-lhe: aqueles que são espiritualmente mortos, que se preocupem com essas coisas. Tu deves ir anunciar o reino de Deus. A versão O Livro é muito esclarecedora. O que é que Jesus enfatiza? E no comentário bíblico é esclarecedor e diz: se não estás espiritualmente morto, deves ir pregar o reino de Deus. É isto que Jesus estava a dizer àquele ouvinte. É isto que Jesus diz a mim e a si a cada dia. A mensagem de Jesus é muito clara. Nós não devemos esconder-nos nos deveres como desculpa para não anunciarmos o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus é uma coisa tão simples como viver em perfeição a caridade. Ter amor a Deus e ao próximo é anunciar as boas novas. E muitas vezes, não sei se isso acontece consigo, mas comigo acontece por vezes. Muitas vezes nós deixamos de ouvir o outro, deixamos de prestar atenção, deixamos de visitar, deixamos de mandar uma mensagem porque estamos a fazer aquilo que devemos fazer. Não é errado nós cumprirmos as nossas obrigações diárias, como não era errado aquele discípulo enterrar o seu pai, mas somos chamados a dar um passo adiante. Na igreja, vezes há que nós estamos tão atarefados com a música, com a pregação, com a liturgia, com as reuniões, que esquecemos do outro. Ficamos a enterrar os mortos, enquanto o Senhor da vida, o ressuscitado, está a convidar-nos para uma experiência íntima e verdadeira com Ele e com aqueles que estão ao nosso redor.
E o desafio para nós hoje é este. Apesar das responsabilidades que temos, devemos, tal como Maria, a irmã de Marta, optar pela melhor parte, para com Jesus podermos olhar em frente. Neste texto que nós lemos e que serve de base a esta meditação, houve um outro ouvinte que também se sentiu chamado. Qual foi o pedido que ele fez a Jesus? Encontramos no verso 61 e ele diz: outro disse ainda, eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. O comentário bíblico diz e esclarece dizendo que este ouvinte impôs um prazo. Segundo o costume oriental, esta despedida podia levar meses ou anos para resolver e negociar assuntos familiares. E nesta altura, Jesus tinha apenas cerca de 6 meses até ser morto e terminar assim o seu ministério terrestre. Embora a decisão de seguir o Mestre seja um assunto muito pessoal, às vezes a família ou os amigos podem ser um obstáculo quando queremos seguir Jesus. Só para meditarmos, se o próprio Jesus tivesse dado ouvidos aos seus familiares, até que ponto a sua missão teria sido posta em causa? A missão de salvar cada um de nós podia ter sido colocada em causa. Mateus 3:21, na versão o livro diz: quando os seus familiares, os familiares de Jesus, souberam o que estava a acontecer, tentaram levá-lo embora e diziam: está fora de si. Na versão Bíblia de Jerusalém, diz que saíram para detê-lo porque diziam: enlouqueceu. Até que ponto chegaram os familiares de Jesus? Chegaram os seus familiares, os seus irmãos, a sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. De alguma forma os familiares de Jesus queriam interromper aquele propósito que ele estava a viver. Jesus não sai deste encontro sem fazer uma exortação. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Colocar a mão no arado é trabalhar. E Jesus vivia numa sociedade agrícola em que o arado realmente tinha uma grande importância. Pôr a mão no arado é começar uma atividade importantíssima. A vida da comunidade depende desta atividade, que é trabalhar a terra, porque dela depende o sustento diário, o sustento necessário para a família. E Jesus exorta assim. Jesus quer motivar-nos ao trabalho. Jesus não está a menosprezar os laços familiares, mas pelo contrário, Jesus quer mostrar-nos a importância da prioridade das coisas espirituais e prosseguirmos assim a carreira cristã que nos leva até à eternidade. Já falamos sobre o jovem rico e Jesus recorda-nos nesse episódio de Mateus 10, 29 a 30, e o texto bíblico diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai ou a mãe ou a mulher ou os filhos ou os campos por amor de mim e do Evangelho, que não tenha recebido 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O apóstolo Paulo reforça esta exortação em Hebreus 12, 1 e 2. É um texto que eu gosto particularmente. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como, diz o texto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Pessoalmente, esta é a pergunta. Até que ponto consegue responder a esta determinação, a esta exortação que o Senhor faz? É importante notar que o texto não apresenta nomes e nada acontece ao acaso no texto bíblico. Todas estas 3 pessoas são desconhecidas. Porquê? Para que nós possamos, nós próprios, analisar a nossa vida e percebermos onde é que nós encaixamos. Após esta reflexão, podemos pensar sobre o nosso encontro com o Mestre. O chamado é para cada um de nós. Cada um de nós tem a sua personalidade, o seu talento, a sua vontade. Cada um de nós tem um arado à espera para ser
trabalhado para ser usado por nós. Basta então seguir em frente e não olhar para trás. E é este o desafio que Jesus nos faz, de agarrarmos o trabalho sem desculpas e vivermos esse propósito ao qual o Senhor nos chama a viver. Marcamos encontro consigo até à próxima semana. Desejamos um bom sábado e marcamos encontro então para a próxima semana. Até lá, que Deus nos abençoe.